Bom, bom dia a todos, né? Já ia dar boa tarde, acorda cedo. Primeiro devo externar aqui o prazer de estar aqui de volta nessa casa histórica com um grande impacto cultural e acadêmico, onde inúmeros nomes de peso, né? Temos dois ali na placa, um deles professor, advogado, um grande jurista, Rui Barbosa, que tanto influenciou o pensamento jurídico dessa nação e ainda continua influenciando. Então é uma honra e, ao mesmo tempo, um grande compromisso, e não vou dizer que não fico nervoso e tenso, apesar de já ter lá meus 16 anos como professor, né, de uma universidade federal, já há 16 anos sou magistrado, mas falar para um público tão seleto sempre dá aquele friozinho na barriga. Aí eu me lembro que logo assim que eu comecei a dar aula, eu tive um grande mestre, um orador, hoje retornando à advocacia, o desembargador Silvio Capanema, e ele dizia assim: Fábio, vou começar lá, pelo menos se você não vai ser bom, seja breve, né? Porque aí você não apurrinha ninguém. E eu fiquei preocupado, porque eu fiz uma exposição já longa, né? Quando o doutor Bernardo falou, não, vai ter umas 2 horas, eu não vou conseguir ser breve, né? E eu tenho certeza que eu não vou ser bom, mas pelo menos eu vou tentar passar alguma coisa para os senhores, e a minha ideia é deixar um finalzinho para que a gente possa debater, né? Anotei já as perguntas que já foram formuladas no início, algumas delas ao longo aí da nossa conversa vão ser mapeadas, mas o mais importante eu acho é que a gente possa debater, a gente possa discutir, a gente possa aperfeiçoar. O mundo está numa constante evolução. E a doutora Rita mencionou uma questão que muito me preocupa, e eu vejo isso principalmente com a juventude: polarização. Né? É lado A, lado B, e não existe conversa ao meio. As pessoas não mais tentam se entender. Ou você é A ou você é B, e se é A eu não quero saber de você, e se é B eu também não quero saber de você. A polarização no mundo levou à catástrofe. Né? E, infelizmente, a história nos mostra que é cíclico. E a gente tem que romper com esse ciclo, sem sombra de dúvida. A conversa, o diálogo, a possibilidade de ouvir e, acima de tudo, escutar os outros para dialogar. Eu posso até não concordar, é natural, divergência é sempre bom, já dizia, né, um grande cronista, que toda unanimidade é burra. E é mesmo. A divergência que nasce as ideias, você constrói percepções e sentimentos distintos. Mas, sem sombra de dúvida, essa polarização que o nosso país vive, que o mundo começa a viver, é preocupante. Muito preocupante. Eu acho que caminhos como esse, em que vamos discutir, vamos ouvir, vamos concordar, vamos discordar, mas dentro do pensamento, dentro do diálogo, dentro desse ambiente cultural e acadêmico adequado. Eu acho que esse é o futuro, né? E assim tem que ser. Quero crer que a gente possa mudar essa história aí. Então, meus senhores, do que eu estava tentando falar e tentando conversar com os senhores, eu vou falar dessa ideia, né, de judiciário 4.0. Esse é o nosso norte. E essa é uma expressão que a gente tem cunhado na academia, né, vários autores já estão utilizando, que se faz menção à chamada Revolução 4.0. Né? Nós vamos ver aqui, a gente passou por algumas revoluções industriais e hoje estamos na que se denomina a 4ª Revolução Industrial, por isso o 4.0, o quanto ela influencia no governo e como isso chega no judiciário, que ele não está apartado disso, sem sombra de dúvida, mas a gente tem que ver essa influência, como isso ocorre, de que forma ocorre, se isso é bom, se isso é ruim. A Revolução Industrial é essa aí. A gente começou lá atrás, né, com mecanização, com máquina a vapor, e se achava que aquilo ali era um must. Veio depois a produção em escala, né? Eu consigo produzir em escala de uma forma muito rápida. Chegou num terceiro ponto em que, além da escala, eu incluo ali indícios de robotização, o robô já começa a fazer alguma coisa que o ser humano fazia. E agora a gente passa para um quarto momento, que é realmente ainda meio nebuloso, mas que a gente já vive nele baseado não só em automação, mas com a máquina assumindo muito mais responsabilidade e dispositivos se conectando e produzindo informação
de uma forma que nunca antes se viu. Né? Hoje, um dos grandes males, tem várias pesquisas que apontam isso, a pessoa se preocupa em ficar sem bateria no celular e não ter rede. Seja rede de telefonia ou rede Wi-Fi. O cara entra num lugar, tem Wi-Fi? Mas peraí, mas qual a importância disso? Você não vai almoçar com a família? Em tese, deveria conversar com ela? Não, está lá no celular. Falando com outra pessoa que não está ali, deixando de falar com a pessoa que está ali na sua frente. Infelizmente, isso é a modernidade. É o que está acontecendo, e hoje, no campo acadêmico da psicologia, eu tenho uma irmã que é psicóloga, eu brinco com ela. Há pouco tempo eu fui convidado a dar uma palestra, ela é professora da UFRJ, para falar disso, e fiquei bem preocupado, porque já existe um ramo dentro da psicologia estudando os novos adictos. Né? São aquelas pessoas que não conseguem ficar muito tempo sem o contato com o dispositivo mobile. Isso é preocupante, porque nós estamos falando de uma geração, né, XYZ, que não consegue ficar sem celular. Isso traz transtorno. Né? É esse o nível que nós chegamos nessa quarta revolução industrial, né, que é essa indústria aí fantástica, fabulosa, que ajuda muito, mas ao mesmo tempo preocupa. Né? E essa evolução, meus senhores, aqui é um videozinho pequeno, eu não vou passar ele todo, ele se mostra de uma forma que a gente talvez não tenha noção de tudo que aconteceu em tão pouco tempo, né? E como que a gente muda, como que a sociedade muda e como que nós estamos em constante evolução, às vezes sem perceber. Né? Não vou mostrar o vídeo todo, mas ele dá uma deixa desse estado atual da arte. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. Isso é uma verdade, né? O software está vindo aí para destroçar essa revolução. Eu não passei o vídeo todo, porque a gente tem muita coisa para falar, eu tenho vários outros para passar. Essa revolução preocupa, né? E como a gente estava falando há pouco aqui, ali na sala de Rock in Rio, eu trouxe aqui uma banda que muito me influenciou na minha juventude, R.E.M., tem uma música fantástica, né? It's the End of the World, Yes We Know It, mas só que eles terminam, né? O fim do mundo como eu conheço, mas eu me sinto bem, né? Então eu sou analógico, né? Eu sou da década de 80, né? Hoje já ultrapassado. Só que você vê as pessoas de mais idade hoje extremamente conectadas em redes sociais, participação ativa, a molecada que já para ele aquilo ali já é intuitivo, né? Eu costumo brincar, eu estava visitando um museu em Amsterdã com meu filho tinha 4 anos de idade, e tinha uma tela enorme no museu, uma televisão enorme no museu, meu filho foi direto lá meter a mão e eu segurei ele no impulso natural, não. Aí o rapaz do museu falou, não, meu senhor, isso aqui é justamente para interagir, pode soltar ele, porque ele estava certo, o senhor que está errado. Eu falei, realmente estou ultrapassado, porque para eles é intuitivo, né? Para eles é natural isso, para a gente nem tanto. Embora já tenhamos nos acostumado, né? Acredito que todos aqui têm um dispositivo móvel, todos aqui em algum momento integram redes sociais, de alguma forma, todos aqui se comunicam nessa nova era digital. Então, apesar de ser o fim do mundo daquele que nós conhecemos, né, eu bati foto com câmera que tinha realmente o filmezinho da Kodak, né, e por sinal eram fotos mais econômicas. Né, a última viagem que a minha esposa fez, ela bateu 5.000 fotos. Eu falei, quem vai ver? Porque ninguém vai ver 5.000 fotos. Sinceramente, ninguém vai ver. Você batia 24, 36 e todo mundo via. Você tinha um álbum de fotos. 5.000 fotos? Não, ninguém vê. Ninguém vê. Então, assim, você não é mais econômico e talvez aqueles momentos tão cruciais da vida já não são mais relevantes. Mas isso fez mudar também a economia.
né? Tem uma área hoje muito importante do direito, que é o chamado direito econômico, a influência do judiciário na economia, né? Isso está muito em voga no Brasil. O professor Fux, meu orientador, escreveu há pouco tempo sobre o assunto, vários autores estão escrevendo e preocupados, mas na economia, eu peguei ali desde o ano de, eu não sei aqui se eu consigo botar o laser, não vai parar ali na TV, mas desde o ano de 1917 até 2017, como que mudou a lógica das grandes empresas e grandes corporações. Então, se a gente pegar hoje, as maiores corporações são de tecnologia, né? As grandes empresas, as 10 grandes empresas que estão ali no topo, são empresas de tecnologia, o que não era uma verdade em tempos passados. Hoje, se não está com tecnologia ou não tem a tecnologia como mote, já não é mais uma grande empresa. Já não está mais no top 10 ali das maiores empresas do mundo. Isso, sem sombra de dúvida, acontece por essas tecnologias aí chamadas disruptivas, né? Em uma certa ocasião, no último Congresso Internacional de Direito e Tecnologia, que tivemos em Brasília, o ministro Aires Brito brincava que a gente falava muito de disrupção, disruptiva, e em um belo momento ele interrompeu e falou assim, não, mas sabe, Fábio, que disrupção na sua origem, e ele é um grande escritor, né, um poeta, disrupção na sua origem era coisa ruim, né? O disruptivo de tempos passados era aquilo que era ruim, né? Era aquilo que rompia com a ordem natural e era mal visto. E hoje, disrupção, a palavra, quando você usa disrupção, né, em especial, quando você usa o termo tecnologias disruptivas, é justamente o contrário. É aquilo que é extremamente bem visto e que deve ser copiado e que deve ser aderido. Então, tudo isso aí fez mudar a forma como nós víamos alguma coisa, né? Netflix acabou com todas as locadoras de filme, né? E aqui eu vou de novo com meu filho. Estávamos assistindo Capitã Marvel no cinema. Há uma cena da Capitã Marvel que ela cai dentro de uma loja da Blockbuster. Se passa na década de 80 essa cena. Aí, geralmente, os garotos são levados pelos pais ao cinema para ver filmes de super-herói. Toda a velharada lá começou a rir, né? Aí, meu filho, estão rindo de quê, pai? É porque isso aí você nunca mais vai ver, né? Isso aí você não viu e não vai ver. O que é isso, pai? Isso aí era onde papai... Hoje você vai no Netflix, mas era onde papai assistiu o Rambo, que era o filme de ação da época. Né? Não tinha essa tecnologia para fazer a mulher voar, era o Superman. Aí ele ficou tão curioso que eu tive que mostrar para ele o Superman da minha época. Ele falou, era realmente muito ruim, pai. É ruim. Mas é isso, acabou. Aquela locadora que existia, não existe mais. Aquela coleção que eu tinha de CD, que eu ainda hoje tenho, meu filho brinca lá, que é coisa de museu, realmente eu nunca mais usei aquilo. Mas eu deixo lá. O Spotify acabou com aquilo. Não uso mais isso. Está tudo aqui online. Ou se eu quiser baixar, eu baixo. Essas tecnologias que vêm e rompem com o status quo sedimentado é extremamente preocupante. Ao mesmo tempo que é bom, é preocupante. Por que é preocupante? Porque você tem toda uma cadeia econômica pautada naquilo ali e que ela se desfaz com muita facilidade. Então vamos imaginar ali as locadoras. Aquelas pessoas tiveram que ser realocadas em outro local. Elas não foram trabalhar no Netflix. Netflix não incorporou todo aquele ramo de trabalho que ali existia. A mesma coisa com a indústria fonográfica e, acima de tudo, quando eu passo para o outro lado de cá, uma tecnologia muito discutida em termos jurídicos, que veio sem pedir licença. Vou dar o exemplo só do Uber, né? Uber chegou e ele não pediu licença para ninguém. E eu estou falando licença no sentido técnico. Né? Qualquer pessoa que vai abrir alguma coisa, tudo bem que temos agora em curso, né, um projeto de desburocratização que para algumas atividades vai ser dispensada a licença. Mas no direito administrativo, aqueles que têm mais afeto do que eu, né, você precisa pedir à administração pública licença para fazer algo. Eu vou abrir um comércio, eu vou abrir uma loja, eu tenho que ter um alvará, que é quando a administração pública entende aquilo ali, diz, pode fazer, está autorizado a fazer. Então, você tem autorização legal e dá o órgão competente para fazê-lo. E assim era com o transporte público.
Taxista não podia chegar e botar um táxi, pintar o carro dele de amarelo e sair andando ali dizendo que era táxi. Não. Ele tinha que ter uma licença, ele tinha que ter uma concessão do poder público para ali trafegar sobre alguns critérios rígidos de fiscalização e controle. Veio o Uber. Passou por isso? Não. Você sabia quem era o motorista? Não. Você sabia qual era o carro? Não. Ele disse como que vai pagar imposto? Não. Ele chegou. E chegou chegando. Né? Como a juventude gosta de dizer, chegou chegando. E você vai tirar agora? Não. Porque está consolidado. Então, meus senhores, aí o que isso reflete na nossa área? Na nossa área reflete preocupação. Porque é aquilo que Rand chama de normatização pós-moderna. A tecnologia normatiza e a norma vem depois da tecnologia, para tentar normatizar aquilo que já foi posto e normatizado. O que deveria e sempre foi ao contrário. Aí, mais uma vez, a provocação aqui. Como que nós vamos lidar com o direito nesse novo século? Porque é isso que está acontecendo. Né? Ninguém está querendo normatizar primeiro. Coloca. Depois que venha a normatização, a gente tenta ver se vai se adequar. Que ninguém está dizendo que vai. A gente tenta ver se vai se adequar. Mês passado eu estive na Inglaterra fazendo um curso, me atualizando, e a discussão, né, muito de tecnologia, mas muito de direito, e tinha uma parte lá de direito tributário, que eu sou uma negação, mas tive que estudar em algum momento da vida, e a discussão era a seguinte: o Reino Unido todo está discutindo como que eu vou tributar as grandes empresas de tecnologia. Por quê? Porque elas são tributadas nos Estados Unidos. E não gera renda nenhuma para o Reino Unido. Os caras estão extremamente indignados com essa situação. Qual o modelo de tributação? Mas o cara presta serviço aqui e ele está sendo arrecadado lá. Pô, isso não é justo. Isso não é correto. Mas alguém perguntou para o Reino Unido se era assim? Não. Não. E estão lá, prestando serviço. Assim como ninguém perguntou para o Brasil se é assim. Não. Durante muito tempo, todo mundo comprava aplicativo na Apple Store pagando em dólar. Pagando em dólar. E aí? Eles perguntaram se podiam fazer? Não. Simplesmente fizeram. Esse é o problema da normatização pós-moderna, que a gente vai ter que, em algum momento, sentar em ambientes como esse e ver, pô, será que, então, a gente pode impedir o avanço? Até que momento a normatização deve ser prévia? Até que momento ela pode ser posterior? E até que momento ela pode revogar o status quo já consolidado? Por exemplo, eu poderia hoje baixar uma norma e dizer: Uber, acabou a bagunça. A partir de agora vocês vão ter que cadastrar seus, não vou nem chamar de servidores, trabalhadores, ou seja lá o que for, né, seus motoristas num órgão público, que vão ter que passar por uma fiscalização rígida, e o sistema de tributação é esse. Aí o Uber simplesmente pode dizer: então tá bom, tchau e benção, eu estou desabilitando o serviço nessa região. Quem perde? Né? Esse problema nós vamos ter que enfrentar. Em algum momento vai ter que ser enfrentado. Eu estou citando o Uber, mas tem vários outros. Airbnb, por exemplo. Né? Qual é a modalidade jurídica que ali se concretiza? É locação? É algo próximo a uma hospedagem? Qual a modalidade? Né? Isso não está na lei. Na lei digital. A gente tem que se adequar com a normatização que a gente hoje tem, que não foi pensada para esse tipo de modernidade. Né? O legislador, à época, não tinha isso em mente, porque não existia. Ele vai pensar nisso? Claro que não. Ele não pensou. Mas hoje está. E nada obstante isso, a gente tem que resolver problemas. Né? O cara chega lá e diz: olha, a casa estava suja, imunda, não sei o que lá. Mas vem cá, isso aí é hospedagem ou é locação? Porque se for hospedagem, tem uma regra. Se não for, tem outra. Né? Qual é a regra que eu vou aplicar? E, acima de tudo, vamos pensar de novo no fisco. Qual a tributação que vai incidir ali? Essa pessoa está ganhando a que título? Qual é a forma que eu tributo? Quem fiscaliza? Né? Vamos imaginar que aconteça um vazamento de gás, um incêndio, num apartamento que não estava devidamente adequado. E aí? Matando turistas que vieram passear no Rio de Janeiro. E aí? A responsabilidade é de quem? É do Estado que não fiscaliza? Mas eu nem sabia. Eu não tenho controle dessa tecnologia. Então, meus senhores, essas tecnologias disruptivas, elas existem em larga escala,
né? E estão vindo de forma avassaladora. Esse é um exemplo. Nova loja da Amazon, em que se pretende acabar com toda e qualquer forma de caixa, né? É a Amazon Go que chama, já está em funcionamento em 7 estados nos Estados Unidos, que você pega lá, automaticamente ele está fazendo o controle no seu aplicativo. E você não tem absolutamente nenhum caixa. Você se registra no momento da entrada e dali para frente você pega o que quiser e vai embora, né? E automaticamente ele está computando a sua compra ali no seu aplicativo com uma série de componentes que vão desde reconhecimento facial, inteligência artificial, verificando ali o que ela... eu mudei de ideia. Aí desconta, computa, não computa. Mudei de ideia de novo, vai lá e computa. Em suma, isso já está acontecendo, né? Isso já é uma realidade, isso não é ficção, isso é loja real, né? Funcionando e que traz outras preocupações. As pessoas que hoje trabalham nisso, qual é o campo de trabalho que eu tenho que vai deixar de existir, né? Em um futuro não muito distante. Isso já não é ficção. Outro problema que a gente tem enfrentado e que tem reflexos no direito: carros autônomos. Carros autônomos hoje já não são mais ficções, né? Nós tivemos alguns incidentes nos Estados Unidos em que houve já atropelamento por carro autônomo, né? O MIT lançou um modelinho, está ali, que eu não vou mostrar esse vídeo, mas depois, se vocês quiserem pesquisar, chamam Moral Machine. É só jogar isso no Google, vai cair lá. Isso é um estudo do MIT, em que vocês podem chegar lá e mostrar para a máquina o que é o correto. Então, ela vai te dar uma inúmera gama de situações. Você está na estrada, aparece um pato, o que você faz? Passa em cima do pato ou atropela uma pessoa que está do lado? Você está treinando a máquina, isso se chama machine learning, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, para dizer qual é a conduta que ela deve tomar em casos quando venham a acontecer situações excepcionais. Então, isso já está acontecendo, né? A gente tem que tomar uma opção. E ali eu coloquei uma manchete que a Mercedes tomou a dela. Na opção do que fazer, o que o ser humano faz? Então, às vezes você está numa situação de risco. A tendência natural do ser humano é se autopreservar. Só que o ser humano entra em conflito em algum momento em que ele vê a autopreservação com a preservação da vida alheia. E muitas vezes ele se coloca em risco para isso, né? Vários acidentes motoristas colidem para salvar vidas de terceiros, né? Eu não vou atropelar aquela pessoa, eu vou bater no poste. Eu faço a opção. Consciente ou inconscientemente, eu bati no poste. Posso sobreviver ou não. A Mercedes disse que não. Olha, para os meus carros autônomos, a máquina está treinada justamente para preservar quem está dentro dela. Então, ela já fez a opção ética de preservação da vida de quem está dentro do seu carro. Isso vai ter reflexo? Certamente. Se ele tiver que optar entre atropelar 10 pessoas ou capotar com o carro, a máquina já tomou opção, vai atropelar 10 pessoas. A máquina já tomou opção. Então, isso não é ficção, já é realidade, né? E para mostrar a tamanha realidade, esse é um videozinho feito em celular. Isso é em Palo Alto, na Califórnia, em que a Domino's já tem uma rede de entrega em carros autônomos. Você faz o pedido pelo aplicativo, o carro é totalmente não tripulado, então você tem que ir quando o carro chega, o aplicativo avisa, o carro chegou, ele emite uma senha para que você digite no carro, que você digite no carro, e ao digitar no carro, sem problema, ele abre ali e entrega a sua pizza. Então, meus senhores, isso é totalmente autônomo, isso não é ficção, isso é a pura realidade, já está acontecendo, e está acontecendo tanto. Esse vídeo aqui eu acho engraçado, que é a indústria publicitária, né? Good morning, Eric. Yes, good morning.
Let's go. What is your destination today, Eric? Destination is work, just like every day. Go, start driving. Would you prefer the standard way? No, I prefer you take me through China. China is 15,000 miles from here. Loading maps and alternative language. No, abort. Aborting trip to work. What is your destination today, Eric? As I am begging you, just take me to work. Engaging climate control system. No, enough with the climate control. Just drive. Sensing nerves level rising. Activating relaxation music. No, I just want to drive. It might be your last chance to drive. Então, a propaganda da Alfa Romeo é fantástica, né? Pode ser a sua última chance de dirigir. Que já é tanto realidade que as pessoas já estão fazendo propaganda com isso. E a propaganda tem sempre um lado cômico que é interessante. Mas isso aconteceu por quê, meus senhores? Isso aí são dados, né? Dados de usos de internet ao longo dos últimos 5 anos. A gente consegue ver um crescente exponencial em que as pessoas cada vez mais usam internet. Isso é dado mundial, tá? Isso é uma pesquisa no mundo. Então, o que a gente consegue ver? Nos últimos 5 anos, eu estou falando de um passado muito recente, o uso exponencial de internet aumentou significativamente no mundo inteiro. E ainda como pesquisa, a gente tem quanto tempo essas pessoas passam na internet. Isso é no mundo todo. Aqui ali está meio apertadinho, mas o que eu destaquei ali é o Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo que as pessoas mais ficam na internet. Quer dizer, utilizam a internet. O primeiro é Filipinas, né? Até me surpreendeu. Mas é isso. O Brasil é o segundo país no mundo inteiro de mais tempo que as pessoas gastam na internet. Internet aqui é lato sensu. Rede social, WhatsApp, pesquisando alguma coisa no Google ou até mesmo trabalhando. Isso traz reflexos, né? E eu costumo brincar aqui. O que a ficção, que aqueles filmes de ficção não conseguiram prever? Quase tudo que eles botaram nos filmes, a gente já consegue ver hoje. Mas tem algumas coisas que eles não conseguiram prever. Alguém aqui consegue imaginar? Por exemplo, vou dar uma dica. Isso aí é um filme clássico, né? Até foi renovado recentemente, né? Mas está vendo aquele aparelhinho ali? Era uma forma de comunicação, né, do StarTAC com os seus parceiros ali, né, com a sua equipe, com a sua tripulação. Isso muito se assemelhava àquele dispositivo ali, que hoje já é peça de museu, mas que já foi sonho de consumo de muita gente, né? Era um Motorola StarTAC, não por outro motivo, porque ele era literalmente baseado naquele dispositivo ali. Só que, veja, nenhum filme de ficção conseguiu prever isso aqui. Isso aqui ninguém previu. Essa modelagem, ninguém previu. E mais ainda, e aí que talvez seja o must, nenhum filme de ficção previu isso. Rede social. Rede social, não. Nenhum filme de ficção você tem lá uma rede social da forma como hoje nós temos e que mudou a forma como a sociedade se interrelaciona. Tem um filósofo sueco, chama Coates, em que ele estuda isso já há algum tempo, ele diz até uma questão bem interessante. Ele diz, olha, antigamente as pessoas do seu bairro se interrelacionavam, era muito fácil você ter proximidade com as pessoas do seu bairro. Hoje é mais fácil você ter relacionamento com uma pessoa na China, porque gosta do mesmo hobby que você tem, do mesmo filme que você gosta, do que com seu vizinho, que muitas vezes você sequer conhece. Hoje nós vivemos numa sociedade que você tem vizinhança, e eu lembro da minha infância, né, que eu conhecia literalmente todos os vizinhos, porque a gente andava na rua, a gente trocava de casa, ia para casa de um, ia para casa de outro, ia para casa do outro. Hoje isso é muito restrito. As pessoas vivem em condomínio, aí você desloca de um condomínio para o outro, mas muitas vezes não conhece quem está na sua região. Mas conhece um monte de gente via rede social, de todas as ordens, que muitas vezes você, com ela, se identifica. Mas, ao mesmo tempo, diz Coates, que quando você se identifica com ela, você também vê as diferenças de outro. E aí, também segundo ele, no momento de paz interior ou no momento de raiva estridente,
você tem a capacidade de escrever aquilo que não necessariamente você teria se estivesse olhando para a pessoa. Né? Então, escrever é muito mais fácil do que olhar para a pessoa e falar aquilo que você está escrevendo, sozinho. Isso gera diferença, isso gera desentendimento, isso gera aquilo que já foi aqui mencionado, do apartheid social. Ou você é lado A, ou você é lado B, e eu não quero saber. Eu sou contra você. Né? O último período eleitoral, nós vivemos isso, quase todas as famílias se dividindo entre lado A e lado B, e ninguém dialogando, uma coisa surreal. Eu até falei na minha família que eu não respondia mais o WhatsApp até encerrar o período eleitoral, porque aquilo ali virou ponto de discórdia, quando deveria ser ponto de concórdia. Né? As pessoas dialogando, o que é o melhor para o Brasil? O que pode ser o melhor para o Brasil? Quais são os prós, quais são os contras no diálogo? Mas não, virou guerra. E essa guerra é incentivada por essas redes. Isso, meus senhores, é um reflexo que ninguém nunca pensou. Primeira foto ali são as manifestações populares ainda no governo passado e retrasado, em que se teve um fato histórico. E hoje, para vocês terem uma ideia, tem 6 universidades estrangeiras estudando esses eventos. Por quê? Porque toda a movimentação, historicamente no mundo, ela era capitaneada por um líder. Você tinha uma pessoa, um político, que era uma liderança nata, não necessariamente político naquele sentido que a gente conhece, mas é o político no sentido aristotélico, aquela pessoa que se comunica, que se dialoga e que quer buscar o bem comum. Ali não. Ali foram pessoas trocando informações via redes sociais, que se mobilizaram sem uma liderança, sem partido, sem viés, sob um prol único. Eu quero protestar. Meus senhores, imobilizou milhões de pessoas, país inteiro. País inteiro. E quando alguma liderança política tentava se apropriar, era ressachada, era rejeitada. Isso é um fenômeno inédito e trouxe algumas consequências. Nos Estados Unidos, Trump, que é outro foco de estudo tremendo, um pouquinho a gente vai falar aqui, né, de como ele usou rede social, né, a seu favor, e no Brasil a gente teve a mesma situação. Quem usou a rede social a seu favor. E veja, pela primeira vez um político com uma campanha quase nula de recursos, sem apoio da mídia, porque era toda contra, sem apoio e tempo de TV, conseguiu ser eleito de uma forma avassaladora, com campanha basicamente em mídia social e fazendo uma bancada de pessoas que eram totalmente desconhecidas da grande população. Mais uma vez, influência desse mundo digital na nossa vida. E hoje, para vocês terem uma ideia, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, a eleição Trump e lá o Brexit é extremamente discutido pela Cambridge Analytica. Né? O que aconteceu ali? Qual foi o reflexo disso? Se a gente tiver tempo, eu vou tentar falar um pouquinho. E qual a repercussão disso para o futuro? Que é muito mais preocupante. É muito mais preocupante. O que aconteceu ali, se vocês tiverem oportunidade de estudar, eu tenho alguns vídeos aqui e vou dar algumas... porque hoje está muito mais fácil ver vídeo, né? A gente tem alguns artigos aí já publicados, mas tem vídeos e tem um documentário que é extremamente impactante, se chama Privacidade Hackeada, está no Netflix, que trata disso. Né? Trata desse impacto, o quanto isso impacta a sociedade. Estamos falando de sociedade, não só a eleição. Mas isso tem um reflexo, meus senhores. Isso aí é a abrangência das redes sociais mundo afora. Né? O Facebook ainda é o pioneiro, então é ele que tem o maior número de adeptos e seguidores no mundo. O WeChat é chinês, e como a China tem uma grande população, ele desponta aí como segundo lugar. Né? O WeChat na China é como se fosse o nosso WhatsApp, mas só que ele é tão mais evoluído que hoje você faz pagamento, você troca informações, faz compras, tudo via esse aplicativo que hoje se tornou uma grande rede social, e todas as outras aí que a gente já conhece, Instagram, Line, Twitter e por aí vai. Esse é o nível de abrangência. E aí a gente vê aqui de mensagens automáticas, né? Redes de mensagem, WhatsApp, é toda essa parte verde, meus senhores.
E o WhatsApp é do Facebook, né? Só para a gente dar nome aos donos. Né? Às vezes a gente não sabe, mas o WhatsApp pertence ao conglomerado Facebook. E o Facebook é o segundo, é o Facebook Messenger. Então a gente pode dizer o seguinte: domina o mundo, com exceção da China, que é o vermelhinho ali, o Facebook. Porque ele está dominando o mundo em todas as redes sociais, porque se a gente passar aqui para o ponto atrás, tirando a China, Facebook e Instagram é do Facebook, o Instagram hoje é do Facebook, e na troca de mensagem, o WhatsApp e o Messenger do Facebook são os que dominam praticamente o mundo inteiro. Então significa, ele domina a rede social e ele domina todas as trocas de mensagens que vocês fazem cotidianamente nos milhares de grupos e segmentos que a gente tem aí via WhatsApp. E no Brasil não poderia deixar de ser, né, a maior rede utilizada é o WhatsApp. Isso traz um outro dado que a gente tem que analisar. Dos 7 bilhões de pessoas que a gente tem no mundo, 5 bilhões têm às suas mãos dispositivos móveis, dispositivos mobile chamados smartphone. Né? No Brasil, e esse dado é extremamente interessante, eu tenho 200 milhões de habitantes e 228 milhões de celulares ativos. Significa dizer várias pessoas, eu sou exemplo disso, eu tenho um celular aqui, tenho outro no bolso, né? Então, eu tenho 2 linhas ativas. Tem médico que tem 4, né? Minha irmã e alguns outros têm 4. É lógico que por isso eu tenho um número maior de celulares ativos do que população. O que com isso eu quero dizer, meus senhores? É que eu caminho daqui para a minha próxima conclusão, né? Esse é o nível de penetração que tem isso, né? Tanto de rede social quanto do mobile. O Brasil está lá em terceiro lugar novamente, né? Se despontando aí, só tem China e Índia, que tem populações extremamente superiores à nossa, estamos falando de populações na casa de bilhões, né? A gente não chega nem perto e, no entanto, somos o terceiro colocado nesse número aí, o que mostra que nós somos uma população extremamente conectada e extremamente disponível para a internet mobile, que é isso aqui. Né? O cidadão brasileiro, em sua grande maioria, tem possibilidade de ter a conexão mobile. E aí a gente tem que pensar, como é que eu faço então nessa chamada indústria 4.0, essa revolução para o governo? A transformação digital. E eu estou falando do governo lato sensu para chegar no judiciário. Como é que eu faço o governo se transformar numa plataforma digital? Eu vou pegar um exemplo só, na realidade são 2 que eu peguei aí. Abrir uma empresa no país. Segundo todos os dados estatísticos, leva-se em média 80 dias. Se aponta como problemas: burocracia, excesso de formalidade, múltiplos órgãos, ausência de atuação conjunta e uma extrema lentidão. Para não pegar nenhum país da Europa, dito primeiro mundo, ou Estados Unidos, eu peguei os nossos vizinhos. Argentina, Chile e Uruguai. Todos eles têm uma plataforma digital em que, como criar a sua empresa em um dia. Em exatos um dia, você consegue montar uma empresa num desses países aí, utilizando uma das plataformas. Esse, por exemplo, é o exemplo do Uruguai. Empresa é o dia, que é a novidade, como que se faz, de que forma se faz, está lá na internet. Você consegue, em apenas um dia, abrir uma empresa nos nossos vizinhos. Né? Então, não estou falando aqui da Europa, nem dos Estados Unidos. E o exemplo maior disso é a Estônia. Eu não sei se vocês conhecem a Estônia, mas a história da Estônia é extremamente interessante para quem gosta de tecnologia. Com a ruptura, né, da União Soviética, a Estônia se viu livre e, ao mesmo tempo, perdida de um governo central. Tinha uma população, não tinha riqueza, tinha uma enorme burocracia herdada. O que eles pensaram? A gente não vai conseguir sobreviver dessa forma. Vamos nos transformar em um país digital. E hoje a Estônia é o exemplo no mundo de país totalmente digital. Né? Esse aí é um exemplo do site da Estônia, né? Estou navegando no site da Estônia, em que eu posso fazer tudo
tudo, absolutamente tudo, de forma digital. Do voto ao agendamento médico do serviço público é em forma digital. E aí a Estônia pensou de outra forma também, olha, eu tenho que aumentar a minha capacidade de atender a população. Ele transformou todos os seus cidadãos em cidadãos digitais. Ele recebe um card, que eu vou mostrar ali um pouco mais à frente em outra situação, em que eu tenho, de fato, um governo digital, e isso acarretou para a Estônia, isso aí é o PIB da Estônia, né? A evolução do PIB da Estônia é uma coisa fantástica. Eu estou falando de 33 mil dólares per capita. Um paísinho que era da antiga União Soviética. E que hoje está aí, ó, despontando diversos outros países, e ela está crescendo absurdamente, porque com o fantasma do Brexit na Inglaterra e no Reino Unido de uma forma geral hoje, várias empresas estão botando sua sede na Estônia para se manter dentro da União Europeia, com todos os benefícios. Então ela está aumentando exponencialmente seu potencial de arrecadação e vai, sem sombra de dúvida, aumentar exponencialmente o seu PIB. Isso é um exemplo de um país que funciona. Aí eu vou dar um outro exemplo do nosso país, identificação do cidadão, né? Estônia, novamente, é o que eu falei. Hoje você tem esse cartão aí, que é o cartão que se dá a identificação do cidadão da Estônia. Se vocês quiserem, vocês conseguem, você vai pagar, né? Há inúmeros críticos aí que você paga por cidadania. A Estônia diz que você não está comprando cidadania, na realidade você está comprando a possibilidade de realizar negócios no país. Então você pode ter um cartão, ele vai chegar no correio, isso é uma caixinha, exatamente como chega esse cartão, e com esse cartão você pode fazer qualquer tipo de transação na Estônia. Abrir conta em banco, abrir empresa, fazer o que assim desejar, sem precisar pisar na Estônia. Você não vai pisar na Estônia, você não vai passar por lá. É um modelo totalmente digital, né? Esse aí é o exemplo do que você faz lá. Ainda, mas a Estônia é um paísinho pequenininho, é fácil, tá bom. Então vamos pegar um país grande. Índia. O Aadhaar, que é um grande projeto que eles estão fazendo, é transformando os cidadãos em cidadãos digitais, dando uma única identificação, uma identificação civil única e, acima de tudo, uma identificação digital para esse cidadão, né? Isso hoje já existe. E aí a gente chega no Brasil. Essa é a reportagem da Folha de São Paulo, né? Um repórter tirou 27 carteiras de identidade em todos os estados e no Distrito Federal. Ele tirou uma carteira de identidade. Lícito. Nada que é ilícito. Lícito. 27. Fora fraude, né, que acontece. Então, o que a gente vê? A gente vê um país tentando se transformar em digital. Isso aqui, eu tive num congresso, eu bati foto, então sou eu batendo foto aí, em que um representante do governo estava mostrando, nós somos digitais. Aí eu vou dar o meu exemplo, né? Isso aí é a carteira de habilitação no celular. Eu gosto de pegar onda, sou carioca, e aí eu vou pegar onda, eu não levo carteira, eu vou entrar no mar, mas levo o celular, deixo no carro. Como eu tenho uma carteira de motorista digital, que diz lá que tem validade legal, estou tranquilo. Tanto a carteira quanto o documento do carro eu posso botar no aplicativo. Tá ótimo, maravilha. Estou saindo da prainha, pegando aqui para voltar, eu moro em Niterói, isso 7, 8 e meia da manhã, eu fui parado por um grupo de policiais. Documento. Eu falei, não tenho documento, estou voltando da praia, tá vendo prancha aí, meu filho aqui, tá no aplicativo. Isso aí não vale não, meu amigo. Eu falei, mas peraí, diz aqui que vale. Não, isso aí não vale não, vamos para a delegacia, o senhor está preso. Mas eu estou preso por não portar documento, é crime agora? Não sei, mudou alguma coisa? Não, o senhor está preso. Literalmente tive que ir para a delegacia, falar com o delegado, falar, o senhor me desculpa, mas eu estou aqui, isso aqui tem validade legal, diz o governo que tem, está escrito, o PM achou que não tem, eu não tenho nenhuma identificação, então não tem, estou saindo da praia, o que eu tenho é isso e dinheiro. Aí, mas se o senhor quiser, eu sou juiz de direito, pode pesquisar na internet aí, o senhor vai ver meu nome lá, tribunal, tudo. Doutor, o senhor me desculpa. Eu falei, então esse é o nosso governo digital. É que você tem uma carteira digital que não serve para nada, porque o PM ainda falou assim, isso aí, doutor, isso aí qualquer um faz. Isso aí qualquer um faz. Né? Depois que aí ele veio pedir desculpa, eu falei, não, tá bom, está fazendo o seu dever e tal. Não, mas isso aí qualquer um faz, né, doutor? O senhor há de convir comigo que,
Qualquer um vai chegar lá e vai dizer que tem uma carteira no celular. Então, assim, esse é o nosso governo digital. Nosso governo digital que, por incrível que pareça, nos órgãos governamentais a gente tem mais de 48 aplicativos. Apenas 12% dos brasileiros alguma vez na vida baixaram um aplicativo. E desses 12%, o que é mais usado é a do banco. Aqui eu acabei batendo a foto errada ali. O primeiro 16% é da Caixa Econômica Federal, que é um aplicativo de banco que acaba tendo diversas utilidades que não necessariamente governamentais. Uma pesquisa diz que 58% dos brasileiros gostariam de ter mais tecnologia no governo. E aí, como é que a gente faz isso? Essa é a discussão, né? Como é que eu faço a transformação digital? É fazendo aplicativo? É fazendo essa pseudo-identificação digital em que eu posso botar meu título de eleitor, minha carteira de motorista no aplicativo de celular e ele não tem a validade que a gente espera e deseja que ela tenha? Como é que eu faço isso? Né? Essa é a grande dificuldade. Esse é o momento que nós aqui estamos passando, setor público de uma forma geral. Como que eu viro do analógico para o digital e como que eu consigo conscientizar as pessoas que eu estou virando do analógico para o digital? Não é fácil, não é simples e muito menos rápido. E aí eu pergunto, como fica o judiciário nisso? Uma das provocações é, nós temos tradições seculares, e temos. Né? A jurisdição, na sua essência, ela praticamente não se alterou no último milênio na forma da sua prestação. E será que essa modelagem está adequada aos novos tempos? Tem um autor que chama Ademir Piccoli, que eu recomendo, tem uma obra chamada Judiciário Exponencial, em que ele trata desses assuntos. Né? Como é que eu consigo transformar o judiciário nessa nova plataforma digital, nesse novo mundo, nessa nova era? Porque o que a população quer? O que todo mundo quer? Todo mundo quer o judiciário na palma da mão. E uma vez eu estava no Ceará, dando uma palestra na Escola da Magistratura lá, e um desembargador falou, e eu nunca mais esqueci. Fábio, é porque todo mundo quer uma justiça caldo de cana. Você bota a cana aqui, sai o caldo ali. E isso não é possível. De fato, a gente não consegue prestar justiça caldo de cana. Imagina, bota a cana aqui, sai ali. Não dá, essa ilusão não acontece em nenhum lugar do mundo. Mas é isso que todo mundo quer. E qual o problema hoje? Essa garotada da geração que já nasceu com o celular na cara não quer esperar nada. Ele não entra em fila de banco. Fila de banco, isso não existe, o cara não vai entrar em fila. Ele faz tudo no aplicativo. Eu vou entrar em fila, o que eu peço aqui, chega em casa. Eles estão acostumados com uma outra modalidade e, acima de tudo, com tempo. Tempo para eles é precioso. E aí, o que nos preocupa? E aqui é todos nós. Né? Não só o judiciário, mas, acima de tudo, a advocacia também. Esse é um modelo típico de como eu trato um contrato. Eu tenho as partes que vão acordar alguma coisa, esse contrato passa a valer. Se há uma discussão, eu tenho essa terceira parte aí, que pode ser o juiz, pode ser um árbitro, pode ser um conciliador, pode ser um mediador, para resolver aquele problema. Resolvido o problema, eu executo. Em algum momento eu tenho que materializar aquele direito que ali está consolidado no contrato. A nova versão, os chamados smart contracts, tira uma das partes dessa história. Somos nós. A parte dessa história somos nós. Isso já está ocorrendo. Né? O que tem sido feito mundo afora? Os smart contracts, né, em que basicamente eu fecho um contrato em que todas as regras já estão ali previstas, inclusive em caso de discussão. Eu estou falando aqui já de uma outra tecnologia, que é blockchain, isso já está funcionando, que muita gente conhece por Bitcoin, mas via blockchain, eu faço o pagamento, que pode ser com moeda lícita, não Bitcoin, né? E esse pagamento não é materializado até que ambas as partes digam está ok. Se uma diz não está ok, o que o contrato faz? Ele se autorrege. Então ele vai dar a solução, sem intervenção de ninguém aqui.
E aí, quando ele diz a solução, ele faz o pagamento. É isso que está acontecendo. Lauren Lessig, há muitos anos atrás, escreveu na Universidade de Harvard, Code is a New Law. É uma obra clássica, ainda hoje, em que ele mais ou menos dizia isso, né? O code aqui não é de código, código civil, código penal, é o código de desenvolvimento do sistema. Ele está dizendo que esse código é a nova lei. É esse código que é a nova lei. Né? Então, o que a gente tem, meus senhores? É uma dinâmica que dispensa a necessidade de confiança. Eu não preciso mais confiar nas outras partes, eu estou confiando no sistema. Né? Eu não preciso confiar no sistema jurídico estatal porque eu não vou me valer dele. E quando eu digo sistema jurídico, é todo o ecossistema. Ecossistema ou sistema jurídico é judiciário, Ministério Público, advocacia pública e privada e todos que estão nesse ecossistema de justiça. Para o estabelecimento de relações contratuais envolvendo bens e valores de todos os tipos. Os smart contracts seriam, assim, a concretização quase que literal da ideia de Code is a Law, de Lauren Lessig. Funcionariam alheios e independentemente do poder do Estado contemporâneo. É mais ou menos isso aí, meus senhores. Eu vou dar um videozinho aqui, eu vou adiantar um pouquinho, né, que é o resumo disso, como isso funciona. Chama Cleros. Já está funcionando, tá? When it's done, he sends Alice the invoice. But there's just one problem. Alice isn't happy. It's not how she wanted the site to look. And now Alice won't pay, which makes Bob unhappy. So now everyone's unhappy. But it didn't have to be this way. If Bob and Alice had just used Kleros, this could all have been settled. Kleros is a blockchain dispute resolution layer that provides fast, secure, and affordable arbitration for virtually everything. At the start of the project, Alice's funds are locked into a smart contract. If Alice is happy with the job, Bob receives payment. If there's a dispute, Kleros uses crowdsourced jurors to consider the evidence and settle the dispute. Jurors analyze the evidence and consider both sides of the story. On this occasion, they side with Alice and vote her to be the winner. Their decision is automatically enforced and the arbitration fees are collected, all performed on the blockchain. Freelancing, crowdfunding, os juros ali que ele está mostrando é um componente de inteligência artificial. The possibilities are endless. Life isn't always fair. Então, isso já está acontecendo. Existe um outro grande bloco de estudo disso, chama Crowd Law, né, que também já surge para mostrar que a gente pode criar comunidade apartada do sistema jurídico de uma forma diferente. Né? Nada disso é ficção, tá, meus senhores? É real. Basta jogar lá no Google, vocês vão ver Kleros, vocês vão ver Crowd Law, vocês vão estudar sobre isso. É o que já está acontecendo. E aí o que a gente tem? A gente tem um judiciário nessa sociedade extremamente conectada, defasado, historicamente ultrapassado na sua modelagem, porque não está aderente ao modelo da nova visão da Revolução 4.0 e que nós temos que nos adaptar. Ou iremos sucumbir. Não existe alternativa. Isso é bom deixar muito claro. Né? Toda essa geração que hoje está com 5, 6 anos, quando tiver com 18, ele não vai esperar 10 anos, que é hoje o tempo médio, no estado do Rio de Janeiro, eu vou mostrar, tá? No estado do Rio de Janeiro, minto, no estado é 7, mas no Brasil é 12. 12 anos para que uma demanda, graças a Deus a gente está muito abaixo da média, mas 12 anos para que uma demanda se resolva. Ele não vai esperar. Mas não vai mesmo. E aí qual vai ser a solução? Ele vai buscar a solução. E tem um monte de gente pensando nela, sem pensar em direito, como se... Vou voltar ao Uber. Eu preciso de advogado? Não preciso, não. Eu preciso do fiscal da prefeitura? Não preciso, não. Preciso de juiz? Não, preciso, não. A gente resolve tudo aqui. A gente consegue resolver isso. Então isso é preocupante, porque essa sociedade está caminhando para a solução dos seus problemas apartado do sistema tradicional. Que o sistema tradicional somos nós. Apartado do sistema tradicional. Isso traz uma percepção péssima ao judiciário, pesquisa, né, Datafolha, a última divulgada, índice de confiança, índice de credibilidade. Isso me deixa extremamente triste e angustiado, e ao mesmo tempo paradoxal, porque a gente tem um
uma demanda que não existe em nenhum lugar no mundo e, ao mesmo tempo, as pessoas não confiam, é uma coisa extremamente contraditória. Se eu não confio nesse poder, por que eu vou tanto nele buscar alguma coisa? Mas é fato, e daqui para frente eu vou dar o meu ponto de vista, e ponto de vista, segundo o professor Leonardo Boff, é a vista de um ponto, né? Então, eu tenho ali o exemplo clássico disso. Número 6, quem está na base dele está vendo 6, quem está no outro extremo está vendo 9. Quem está certo? Os dois. Só que eles estão olhando sob pontos de vista distintos. Então, um vai ficar gritando com o outro, o resto da vida ali é 6, é 9, é 6, é 9, mas os dois estão certos. Porque é o ponto de vista que se olha. Então, eu vou falar sobre o meu ponto de vista, não estou dizendo que estou certo, mas é o ângulo de visão que eu tenho sobre o assunto que eu vou abordar. Eu acho que a gente vive essa crise do judiciário porque a sociedade já está numa outra época e o judiciário ainda não chegou nela. Gramsci dizia que a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. É mais ou menos isso que está acontecendo. O velho sistema está em franca ascensão e queda, mas o novo sistema a gente não sabe, a gente não construiu ele ainda, a gente não tem ele ainda. E o que eu falo é sistema de justiça. E a sociedade já está nela, a sociedade já chegou, já está se valendo desses produtos, já está se valendo desses serviços, e a gente ainda não conseguiu entrar nele. Nem sabe, vou ser bem honesto, nem sabe como fazer. Porque a gente faz isso há tantos séculos, e está acostumado a fazer dessa forma há tantos séculos, porque é difícil pensar de forma diferente. O chamado pensar fora da caixa, né? Eu tenho que sair da caixa. Eu tenho que sair da caixa e olhar e tentar descobrir como que eu vou pensar o judiciário nessa nova era. E aí entra um monte de coisa. A mídia fala de inteligência artificial, é o termo da moda. Todo mundo quer ter inteligência artificial, porque pode ser a solução dos problemas. Aí vem o terrorismo. Isso vai acabar com os milhares de empregos. Pessoas vão ficar desempregadas e vão mesmo. Talvez não na hecatombe que se divulga, mas que isso vai acontecer, vai. E tem um estudo interessante da FGV, o futuro das profissões jurídicas, em que eles tratam desse tema na parte jurídica. Então, primeira conclusão que eles chegaram nesse estudo, características do contencioso de massa. Isso vai mudar tudo com a tecnologia. Não vai ter mais aqueles milhares de advogados repetindo copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V. A máquina vai fazer isso. Então, esses advogados que estão ali no Ctrl-C, Ctrl-V vão ter que ser realocados em outra função. Segundo, há um processo de substituição de tarefas realizadas por profissionais da área jurídica em andamento. Já está em caminho isso, né? Então, a gente vai ter uma mudança nessa hierarquia organizacional. E tudo isso faz... Aí tem várias outras conclusões, eu não vou ter tempo de mencionar todas aqui, mas é muito interessante esse estudo, ele está disponível, é público, pode ser baixado na internet, é um estudo denso que a FGV fez. Então, assim, recomendo que todos possam ler. E aí eu volto para aquele tema que todo mundo quer ouvir falar. Inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Em termos gerais e simplistas, é o desenvolvimento de sistema de computador capaz de executar tarefa que normalmente exigem habilidades humanas. Então ele tem que fazer tudo aquilo ali. Ele tem que aprender, ele tem que perceber, ele tem que conseguir identificar objetos, ele tem que conseguir se comunicar. É o que a gente chama de inteligência artificial, que tem vários níveis, né? Níveis esses que vão do mais alto, que é o que a gente chama de inteligência artificial, que seria aquele mais amplo, ao mais denso, que é o chamado deep learning, é aquele núcleozinho ali, é quando a máquina pensa sozinha, e tem o intermediário, que é o que a gente está, que é o machine learning. Você ensina a máquina a fazer como ser humano, né? O garoto aprende aquilo que ele é ensinado a fazer. E ele vai aprender. A máquina é mais ou menos assim. Se você ensinar direito, ela vai aprender direito. Se você ensinar errado, ela vai aprender errado também. Basicamente é esse o conceito, né? A diferença do machine learning para o deep learning está ali. Vamos imaginar que eu queira dizer para a máquina o que é um carro. O machine learning, eu tenho uma pessoa que fica mostrando para a máquina o que é carro. No deep learning, não. Ela vai pesquisar uma série de imagens e vai conseguir, ela própria, dentro das imagens que ali estão, segmentar o que é carro, o que é bicicleta, o que é avião, o que é navio. Ela não precisa da interação humana para chegar à conclusão de um determinado resultado.
Então, essa é a diferença. Só que muita gente vende inteligência artificial quando não é. Né? Essa é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Celular, onde que eu abasteço com desconto? Posto Ipiranga. E onde que eu acho padaria? Posto Ipiranga. E acho passagem aérea? Passagem aérea, hein? Posto Ipiranga! Posto Ipiranga. Que tecnologia, hein? Tecnologia. É mais ou menos isso. Tem muita gente dizendo que tem tecnologia, mas não tem nada. É um posto Ipiranga purinho, nos termos da propaganda. E aí, qual é a nossa dificuldade, a relevância que a gente tem que tratar das novas tecnologias? Panorama nacional. Eu tenho 78 milhões de processos para 200 milhões de habitantes, 18 mil magistrados, com tempo médio de baixa do processo de 11 anos, dados do Justiça em Números. No Rio de Janeiro, a gente tem 11 milhões de processos só no Tribunal de Justiça Estadual. Não estou contando a Justiça Federal nem a Justiça do Trabalho. Porque se eu somar essas duas justiças, eu vou chegar à conclusão que cada cidadão do Estado do Rio de Janeiro tem 4, 5 ações na Justiça. Então, eu tenho 17 milhões de habitantes, 869 magistrados, com tempo médio de aproximadamente 7 anos. Veja, meus senhores, ainda que eu consiga reduzir bastante da média nacional, 7 anos é tempo pra caramba. E é tempo médio. Significa dizer, eu tenho processos que demoram muito mais e outros que demoram bem menos. Mas vamos imaginar que eu vou pegar no que demore muito mais, 15 anos. 15 anos para a sociedade pós-moderna é uma vida. Eles não vão esperar isso para ser resolvido. Então, eu tenho que dar essa solução. E aí, como que eu coloco isso no sistema de justiça? De que forma eu coloco isso? Como que isso vai agregar ao sistema de justiça? Eu já tenho vários exemplos no mundo. Isso é uma evolução do que a gente passou. Eu saí do processo físico para o processo eletrônico, reconheço que com alguns percalços, né, a dificuldade foi grande. Eu participei tanto da implantação nacional quanto da implantação estadual do processo eletrônico, né, integrava a comissão do Conselho Nacional do Processo Eletrônico e aqui no Rio de Janeiro. Isso foi nacionalmente conturbado, regionalmente também. Acredito que agora estamos conseguindo superar algumas dificuldades. Depois do processo eletrônico, a gente passou a componentes de automação, a máquina fazendo contagem de prazo, a máquina juntando petição, a máquina certificando, aquilo que é ato meramente burocrático, que o computador faz com muito mais acurácia que o ser humano, e vamos chegar nesse ponto aqui, que é quando eu coloco a inteligência artificial aí para ajudar nesse ciclo de desenvolvimento. Né? O estado da arte, meus senhores, no mundo inteiro, e aí é o que o mundo usa, a gente tem países usando sistemas cognitivos, a gente tem países usando sistema de gestão, já tem países com inteligência artificial, outros usando blockchain, mas eu gostaria de passar aqui algumas premissas que a gente tem que ter para conseguir, de fato, chegar nessa pós-modernidade sem um caos absoluto, sem a hecatombe que está se visualizando, se imaginando. Então, vamos no sistema de justiça, o que a gente tem de inteligência artificial? Primeiro, é importante a gente distinguir o que se chama AI forte de AI fraca. A AI forte, que é o que todo mundo pensa que vai acontecer, ela não acontece hoje. A AI forte seria literalmente eu chegar para a máquina e dizer assim, olha, eu tenho esse caso aqui, me dê a solução. E ela vai me dar a solução. Né? É isso. Em resumo, é isso. A AI fraca não é isso. Eu tenho casos simples. É um despacho de síntese. Para dar o síntese, o que tem que ter preenchido? São uma série de elementos mais ou menos tabelados em que a máquina vai olhar ali no processo se aquilo existe e vai despachar o síntese. Mas ela não vai conseguir dar a sentença. Ela não vai conseguir prolatar um acórdão. Ela não vai conseguir deferir ou indeferir algum pedido de antecipação de tutela. Ela não tem esse grau de especialização. Isso não vai acontecer neste momento. Por quê? Todas as técnicas de inteligência artificial usadas no Brasil e no mundo estão ainda voltadas para o que a gente chama de inteligência artificial fraca. Logicamente, ela vai caminhar para forte. Em algum momento a gente chega nela. Né? Em algum momento a gente chega nesse quadrinho aqui do lado, que é o robô, e não naquele ali
do Scooby-Doo, que o cara acha que é inteligência artificial, quando chega ali é um componente de sistema que ele foi desenhado para fazer aquele caminho ali, sem nenhum componente de inteligência por trás, e é o que hoje a gente tem aí muito ao redor do mundo. Resolvo tudo por aqui, ó. Não, isso aí já passou, voltei. Então o que a gente tem aí? A gente tem inteligência artificial sendo utilizada na advocacia, a gente tem inteligência artificial sendo utilizada nas online dispute resolution, né, que são as formas alternativas de resolução de conflito já no mundo moderno, e tem inteligência artificial no judiciário. Na advocacia a gente tem uma série de situações, eu peguei aqui só um que eu acho bem interessante e é um exemplozinho que já está em funcionamento. Todd doesn't understand artificial intelligence and probably thinks machines could take over the world. But in the never-changing legal market, he knows that he's got to remain competitive. But Todd's stuck in the mundane and repetitive task of legal research that's weighing him down with unbillable hours and hardly any time to focus his time on what's most important, his clients. So Todd turned a new leaf and put his trust in artificial intelligence with Ross, his own personal artificially intelligent researcher. Ross has access to a vast legal database that effortlessly reads through and finds numerous answers for any legal question. You can ask Ross questions in natural language, the same way you would any other lawyer. Ross runs in the cloud, can be set up in seconds, and literally takes just minutes to master. All you need is an internet connection. No more wasted time on training sessions and lessons. Ross gives Todd more time to focus on his clients, which has definitely changed Todd's opinion about artificial intelligence. So join Todd and hire Ross today. Purchase a subscription at rossintelligence.com. Let Ross help you accomplish more than you ever thought. Esse é um sistema que já existe, tá? Ross Intelligence. Então já está sendo utilizado em larga escala nos Estados Unidos. Hoje gera uma preocupação lá. Preocupação é o que nós vamos fazer com os jovens advogados. Porque como é que se chegava ao topo da carreira nos Estados Unidos? O cara começava pesquisando os precedentes. É como um law, né? Então, precedente é muito importante. Deveria ser no nosso país também. O precedente é o caso concreto a ser estudado. E um grande advogado era aquele que conhecia muito os precedentes, porque ele, ao longo da sua vida, estudou aquilo tudo. Com esse tipo de inteligência artificial, o que ele faz? Ele pesquisa os precedentes para o advogado júnior. E aí a preocupação é, como é que a gente vai chegar no cara bom lá em cima? Porque para ele se tornar aquele cara bom lá em cima, é sinal que ele ralou muito aqui embaixo. Aprendeu, discutiu com os advogados mais antigos e mais experientes por que aquele caso não se aplicava, por que aquele precedente não estava ali. Hoje não, é a inteligência artificial que está fazendo. Então já gera uma discussão, né, a BAR. Há pouco tempo eu participei de um evento em que estava o pessoal da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos dizendo que isso é uma preocupação. A formação dos novos profissionais para o próximo século. Então esse é um exemplo, né, de inteligência artificial aplicada à advocacia. Tem um outro. Existe um sistema que foi desenvolvido na Inglaterra que conseguiu anular 160 mil multas aplicadas em várias pessoas, né, no Reino Unido, justamente porque fez o chamado o primeiro robô advogado, né? E que num componente de inteligência artificial, o cara batia a foto lá da multa, respondia uma série de quesitos e ele fazia o recurso e conseguiu obter aí um sucesso tremendo, e com isso se tornou aí de grande utilização. Aquilo que o advogado faria, né? A função do advogado é justamente essa, postular a anulação de multa. A gente tem uma outra aplicação, que esse aqui é muito mais complexa, em que se testou dentro da Suprema Corte Americana a tendência de votos, e eu vou falar um pouquinho mais à frente disso, de análise preditiva, isso se o meu tempo permitir, eu já estou acabando aqui no meu tempo previsto, né, de análise preditiva com acurácia absurda, né? Eles conseguiram acertar em 71% dos casos os votos que cada um dos juízes da Suprema Corte Americana ia prolatar. E isso é extremamente preocupante, tá? Em funcionamento. Online Dispute Resolution, a gente tem várias situações já em funcionamento, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui já para ir para a aplicação. Esse se chama Smart Sale, que já funciona dessa forma. O aplicativo já funciona, ele já negocia online, né, com o uso de componente de inteligência artificial, em que ele vai buscar
o que se chama linha de compreensão em linha de acordo. Então, o que a máquina faz? O cara pede 100 mil, o outro diz, eu te dou 60. A máquina vai buscar entre 100 e 60 mil qual é a linha de acordo que seria possível entre aquelas partes. E ela faz isso de forma automática. Então, ela diz assim, olha, 70 mil aqui, eu tenho quase certeza que eles podem aceitar. E aí ela sugere para um e para outro e consegue buscar esse acordo aí com base nesse componente de inteligência artificial. Aí existem vários outros sistemas, o eBay tem um sistema fantástico, né? E aqui no Brasil a gente já tem alguns, estão aí algumas funcionalidades já disponíveis de forma online. Isso tudo que eu estou falando, advocacia, ainda no âmbito da arbitragem, e agora a gente chega no judiciário. No judiciário a gente tem inúmeras ações. TJ Rondônia tem um componente de inteligência artificial que chama Synapse, que ele é muito simples na sua origem, mas ele é um potencial... ele é um potencial produto. O Synapse hoje ele faz tentar agrupar casos similares. E ele funciona como um grande barramento estrutural. A sua tecnologia é tão poderosa que o CNJ incorporou, né, ele trouxe isso para o âmbito nacional, então o CNJ hoje assumiu o Synapse com um convênio de Rondônia, porque se vê aí uma grande potencialidade de desenvolvimento de componente de inteligência no projeto Synapse. A gente tem o ELIS no TJ Pernambuco, que faz um filtro de todas as execuções fiscais que entram, analisando aquelas que não têm os elementos necessários para receber o despacho liminar positivo CITES. O POTI, no Rio Grande do Norte, que faz busca e penhora online de forma automática, e o Radar, no TJMG, eu estou dando só alguns, tá? Temos outros. E o Radar no TJMG que faz busca de ações coletivas similares para julgamento conjunto. Além desses, a gente tem o STJ, a gente tem o TST, a gente tem vários outros, e tem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu vou tentar passar o videozinho aí para explicar melhor do que isso, mas a gente tem fora também. Compass, nos Estados Unidos, é utilizado para análise preditiva de prevenção de delito. Nos estados em que ele é adotado, o juiz, antes de conceder uma medida que eu vou chamar substitutiva da prisão, ele tem que olhar a possibilidade de reincidência desse cidadão. E o sistema gera essa informação para ele. Então, ele concede uma liberdade provisória, verificando no sistema a possibilidade ou a probabilidade daquele cidadão ali reincidir na prática delituosa. Então, isso já está funcionando, né? Gerou um caso que é extremamente estudado no mundo afora, chama Case Zilli, porque esse case foi interessante. 2 amigos foram presos porque roubaram uma motocicleta. Um amigo foi solto, o outro se manteve preso. O amigo que se manteve preso, o fundamento, isso depois de uma grande discussão jurídica, o fundamento da máquina foi o seguinte: se identificou que um ancestral dessa pessoa que foi presa tinha praticado crime. Então a máquina entendeu pelos seus elementos algorítmicos que ele teria uma tendência maior a reincidir do que o seu parceiro. Isso gerou uma grande discussão no direito norte-americano sobre a propriedade, isso é uma empresa privada, né? A propriedade e, acima de tudo, auditagem e composição algorítmica. Por quê, meus senhores? O que faz esses componentes de inteligência artificial? Eles buscam a base de dados. Então, vamos ser bem honestos, né? Vamos botar isso no Brasil. Nós temos como grande massa da nossa população carcerária pessoas de origem pobres e negras. Isso é a realidade. O que o componente de inteligência artificial vai fazer? Ele vai olhar historicamente quem delinque, negro e pobre. Então, se chegar uma pessoa com essa condição, o que a máquina vai dizer? Olha, esse cara tem uma grande chance de reincidir, porque historicamente é isso que acontece. Então, o que se quer discutir hoje e se está discutindo? É como é que eu vou fazer a auditagem nos algoritmos. Como é que esses algoritmos podem ser auditados a ponto de chegar a uma não percepção de racismo,
a uma não percepção discriminatória, e essa empresa, como é uma empresa privada, ela disse, não, o algoritmo é meu, eu não posso te entregar. Isso é uma propriedade intelectual. Você não tem como fazer esse tipo de auditoria aqui. Então, isso gerou uma discussão interessante, né? A gente tem ainda outros exemplos. Esse é um outro exemplo que a gente tem de como conectar sistema penal, sistema carcerário, também funcionando nos Estados Unidos. That's why Equivant provides resources and solutions that enhance every phase of the justice process. Through criminal, civil, family, and other matters, our solutions are designed to talk to each other, strengthening your business processes throughout the justice system, helping your agency to reduce risk, support decisions, and improve overall workflow. We know how you work because these award-winning product suites are developed by justice professionals like you, which means every solution we offer is tailor-made to help your agency. Equivant. You bring the wisdom and experience, we bring the technology and vision. Together, we advance justice. Então, esse é um outro sistema também utilizado no sistema jurídico norte-americano, né? Eu teria vários outros. Aqui é o exemplo do Victor. Eu não vou passar o vídeo. O Victor, todo mundo já deve ter visto aí nos noticiários. É o componente de inteligência artificial utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. O que ele faz? Ele busca, dentre as teses repetitivas do Supremo, aqueles recursos que chegam, o que deve ser admitido e o que não deve ser admitido de acordo com a tese. Então, ele faz essa comparação e compatibilidade e gera uma minuta de decisão. Em resumo, o vídeo mostra isso. Eu vou passar. Esse é o vídeo do componente que a gente colocou aqui no Rio de Janeiro, que também já está na internet, está no Globo, está em tudo. Eu também não vou... Pode passar? Tá bom. Então, vou passar aqui. A Justiça vem usando inteligência artificial para acelerar processos. A nova tecnologia resolveu mais de 7 mil ações em 3 dias e arrecadou mais de 30 milhões de reais. Nas pilhas que lotam as salas do Tribunal de Justiça, 6 em cada 10 pastas são de processos para cobrar dívidas. O prazo médio para chegar à fase de execução, quando acontece a pesquisa sobre o patrimônio do devedor e a penhora dos bens, é de 7 anos, tempo que cai pela metade com o novo sistema. A solução destes processos depende de pesquisas nas contas bancárias, nos registros de carros, nas declarações de imposto de renda. Estes levantamentos, feitos por servidores da Justiça, ganham a ajuda de um programa com inteligência artificial. Um resultado que costuma demorar 35 minutos fica pronto em 25 segundos, tempo 40 vezes menor. O juiz sempre analisa o resultado do sistema de inteligência artificial. Então, o magistrado sempre dá a última decisão no processo, em cada processo individualmente. Quase 800 mil processos em andamento são de empresas e pessoas que estão na lista de devedores da Prefeitura do Rio. A maioria está em atraso com impostos como o IPTU e o ISS. No primeiro teste do programa, 7 mil processos foram resolvidos em 3 dias, arrecadando 32 milhões de reais para os cofres municipais. Boa parte deste dinheiro poderia ser perdido, já que os processos prescrevem após 5 anos. A inteligência artificial também ajuda a justiça a ficar mais rápida e a economizar. O Tribunal de Justiça teve uma economia de cerca de 12 milhões de reais. Para o futuro, não tem dúvida que a informática, esse tipo de programa, essa aceleração vai reduzir o tempo do processo, vai reduzir tudo. Então, meus senhores, assim, o que eu vejo? Aqui a gente já está falando de futuro. Futuro de curto prazo, a gente vai ter robotização e automação, processo eletrônico, que já é uma realidade, expansão de videoconferência e maior disponibilidade de aplicativos com funcionalidade. Para o futuro, já não tão curto, mas ainda veremos, todos nós aqui, a gente já está falando em nuvem, em sistema como plataforma, em inteligência artificial forte e provavelmente utilização de blockchain no Poder Judiciário. Hoje a gente já usa todos esses exemplos que eu passei aqui, ainda que rápido, usam inteligência artificial fraca. Mas quando a inteligência artificial fraca aprende
compreende e é treinada, é o caminho para que ela se torne a inteligência artificial forte do futuro. E aí a discussão é, mas isso vai substituir juiz? Nunca. Nunca. Por que nunca vai substituir juiz? Primeiro, eu costumo dizer que o componente de inteligência artificial é o assistente qualificado do magistrado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca de jurisprudência, vai pesquisar academicamente, vai pesquisar os próprios precedentes do juiz, da corte, e vai consolidar isso tudo numa minuta para que o juiz possa analisar. É um servidor extremamente qualificado, que o juiz hoje, com os milhões de processos que ele tem, não tem tempo de fazer. Com isso, a gente vai fazer o quê? Qual é o benefício que eu vejo nisso? A gente vai passar a valorizar precedente, que é um erro do nosso sistema, não valorizar precedente. No mundo inteiro funciona assim, hoje, por determinação legal, assim também deveria ser no nosso país. Mas não é o que acontece. Então, eu passo a valorizar precedente, quando eu passo a valorizar precedente, o que eu forneço à sociedade de uma forma geral? Segurança jurídica, que é o que todo mundo quer. A pessoa vai ao judiciário para obter segurança jurídica. E a insegurança jurídica é quando cada um acha que tem seu entendimento livre e desconexo daqueles entendimentos já consolidados. Então, sem sombra de dúvida, quando você faz essa pesquisa prévia, o cara diz, olha, jurisprudência toda está decidindo assim, vai ficar mais difícil para o juiz dizer, não, mas eu quero o meu entendimento, porque ele vai ter que escrever mais. Né? Vai ser mais fácil ele caminhar. O lado ruim, que todo mundo diz, é que o sistema de precedente gera o engessamento, burrice ou desconhecimento. Os países mais seculares que usam da common law, Inglaterra, Estados Unidos, que isso é muito sedimentado, o precedente nunca engessou jurisprudência nenhuma, porque existe a regra do overruling. Né? Em algum momento esse precedente ele é superado. Mas não é superado como acontece aqui no nosso país, que numa sessão eu julgo A, na sessão seguinte, em uma semana, eu julgo B. Não, isso não é overruling. A sociedade tem que mudar. O panorama tem que ser distinto. Os elementos têm que ser diversos para que justifique uma mudança da estabilidade social alcançada sobre aquele precedente anteriormente firmado. Aí você tem os componentes mínimos e necessários para que eu possa mudar a jurisprudência. Agora, mudar a jurisprudência a cada sessão, ou de mês em mês, ou de 6 em 6 meses, é realmente gerar instabilidade jurídica num país em que a gente precisa, e muito, de estabilidade jurídica. Então, o que eu vejo com preocupação? E muita. A utilização pela advocacia sem controle. Porque o que vai acontecer hoje? O mesmo componente que vai fazer isso pelo juiz vai fazer para o advogado. É a mesma lógica. Ele vai pegar e vai gerar uma contestação. Ele vai pegar e vai gerar uma petição. E aí, o doutor Bernardo disse quando a gente estava conversando, e eu concordo plenamente, que o primeiro juiz da causa é o advogado. Porque é ele que analisa o caso. O cliente fala para ele o que é, e ele tem que dar uma posição jurídica do que fazer. Quando você perde o contato, e a perda de contato vai ser sempre ruim, nós vivemos em sociedade, precisamos, o ser humano é na sua essência um ser agregador, ele não consegue viver solitário, as experiências são péssimas quando isso acontece, ele precisa desse contato, ele precisa desse diálogo. Então a advocacia tem que ter cuidado na sua utilização em larga escala, para, primeiro, não mecanizar, e segundo, não tornar desimportante a sua grande função e nobre função. A grande dificuldade é, nós estamos preparados para isso? Como que a gente vai ficar preparado para isso? De que forma que a gente vai ficar preparado para isso? Né? Aí, alguns indicativos de leitura, Lauren Lesson e Ram, no Enxame, né? Essa é uma bibliografia que eu acho mínima, para a gente começar a entender e se preparar para essa normatividade no mundo moderno. Nos poucos minutinhos que me restam, eu gostaria de levantar uma bola, porque eu quero deixar um tempo para discussão, sobre os dados, que isso é outra coisa que me preocupa muito. Hoje a gente sabe, e há uma frase aí, que o dado é o novo petróleo. Né? Nós produzimos dados cotidianamente e milhares por mês. Né? Todo mundo aqui, quando usa
um dispositivo móvel, independente de estar usando rede social, está produzindo dado para ele. E esse dado está sendo utilizado. E muito. Né? De uma forma bem densa. Meu irmão, outro dia, a gente estava almoçando, ele falou assim, pô, vou parar de usar celular. Eu falei, por quê? Meu irmão, acadêmico, pós-doutor, daqueles tradicionais, né, com curso de formação na Europa. Porque outro dia eu estava falando com a minha esposa, e o celular estava em cima da mesa, e eu estava falando sobre o lustre. E o lustre diferente, ele percebe essas coisas, eu achei bacana. Fui abrir a porcaria do Facebook e não estava uma propaganda do lustre igualzinho que eu falei. Eu falei, acontece, modernidade. Não, esse troço está me espionando. Isso está acontecendo, meus senhores. Né? Eu tenho alguns exemplos aí em que isso está acontecendo e muito. Né? E não é à toa. Nós estamos produzindo dados e, ao produzir dados, essa situação gera. Quem nunca aqui pesquisou alguma coisa e foi parar na internet e, de repente, viu que aquilo ali está sendo posto como algo que realmente eu estava pesquisando? Né? Às vezes você fala, eu queria ir para tal lugar, aí vem lá a propaganda de tal lugar. Você pesquisa no Google uma determinada marca, vem propaganda dessa marca. Isso está acontecendo porque esses componentes de inteligência artificial aliada a Big Data estão lendo o nosso comportamento, nosso gosto, e estão indicando a forma melhor que você deve ver. Né? A grande pergunta, que eu não deixei passar o vídeo, acabei falando ali, quando que azeda essa relação? Em algum momento você acha que isso é bom, em algum momento você acha que isso é bacana, isso te interessa, aquela propaganda ali lhe agrada, mas em algum momento isso não agrada. Né? Em algum momento você não quer aquilo. Isso nós nos tornamos refém. É o que está no vídeo, mas eu vou falando aqui porque eu vou adiantando para a gente poder ter um debate. A gente largou tudo para a internet. E quando eu falo internet, entenda-se rede social de uma forma geral. A gente passou a achar dela o nossa agenda, que antes você tinha no papel, você hoje não tem mais agenda. Ninguém tem mais agenda com nome de pessoas. Então você depende dessa máquina e transferir a agenda de um lado para o outro. Você deixou todas as anotações de aniversários de amigos nessa porcaria, porque você agora confia, ele te apita ali, até te avisa com antecedência, então você não sabe mais de nada. Você começou a depositar confiança em tudo que você queria naquilo ali, e aquilo ali passou a te fornecer comida, fornecer serviço e até fornecer namorado. Né? O relacionamento interpessoal passou a ser ali. A gente só esquece de uma coisa, isso deixa rastro. E rastro que você nunca mais consegue apagar. E esses rastros digitais que estão pulverizados aí no vídeo ali, eles têm um valor inestimável. E esse valor você não está sabendo que você está sendo negociado. Que seu dado está sendo negociado, que tudo que você faz está sendo estudado, que o seu comportamento está sendo tratado. Por quê? Porque a gente se preocupou tanto com a facilidade e esqueceu da privacidade. Na maioria das vezes, nós abrimos mão dela. Por quê? Porque quando a gente assina aquele termo lá de concordar com as cláusulas que ninguém lê, né? Vamos ser honestos aqui, quem já leu os termos de privacidade do Google, do Facebook, do seja lá o que for, mas você aperta o botãozinho lá e concorda. Quando você faz isso, meu senhor, você está abrindo mão da sua privacidade, porque ele está te investigando de cabo a rabo. Qual o problema disso hoje nessa sociedade pós-moderna? É que isso pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Para o bem ele me traz valor. Ele traz exatamente o hotel que eu quero ir, ele traz a roupa que eu quero vestir, o tênis que eu quero comprar, ele me adianta boa parte. Mas quando ele traz para o mal? Ele traz para o mal quando ele te convence de alguma coisa que você está em dúvida. Isso já aconteceu. Né? Isso já aconteceu com essa empresa aí. Eu não sei se vocês sabem como funcionou, eu vou passar um videozinho aqui, não vou deixar ele rodar todo, mas eu vou parar de falar nesse momento para vocês tentarem ver. Usou um algoritmo capaz de elaborar perfis psicológicos dos usuários por meio de suas interações no Facebook. Como funciona?
O teste de personalidade Big Five, ou 5 grandes em português, é utilizado há anos por psicólogos. O teste avalia 5 de seus traços de personalidade. Abertura a experiências. Você está aberto a novas aventuras? Responsabilidade. O quão cuidadoso você é? Extroversão. Gosta de uma festa? Agradabilidade. Quanta compaixão você sente pelos outros? E irritabilidade. Você se preocupa ou se chateia com frequência? Juntos, esses traços dividem as pessoas em diferentes tipos de personalidades. Exemplo: essa é uma aventureira. Ela é aberta, um pouco neurótica e ama variedade. Ou um protetor. Agradável e extrovertido, ele pensa nos outros. Ou ainda uma executiva. Cuidadosa e aberta, é uma líder natural. Há evidências de que o algoritmo é impressionantemente preciso. Com apenas 10 curtidas, ele é capaz de decifrar que tipo de pessoa você é, com mais chances de acerto do que seus colegas. Com 150 curtidas, é mais preciso que seus pais. E com só 300 curtidas, é melhor em prever os resultados do seu teste de personalidade do que seu parceiro. Mas, todos os dias, compartilhamos muito mais do que apenas curtidas. Nossa pegada digital é uma extensa e crescente rede de posts, compartilhamentos, mensagens e fotos. Tudo isso dá ao Facebook noções de quem somos. A Cambridge Analytica foi contratada pela campanha do hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a corrida eleitoral de 2016. Alexander Nix, o antigo CEO da empresa, alegou antes das eleições que previu os resultados dos 5 grandes de todos os adultos americanos. Mas o que eles fizeram com essa informação? Milhares de anúncios foram publicados diariamente no Facebook, mirando tipos de personalidades específicos. Eram moldados em relação aos medos, necessidades e emoções das pessoas. Uma das bandeiras defendidas por Trump, por exemplo, era o direito ao porte de arma nos Estados Unidos. Foi o resultado dos 5 grandes de cada usuário que determinou qual anúncio ia parar em sua timeline. O aventureiro, por exemplo. Um indivíduo de cabeça aberta, mas às vezes impulsivo e nervoso, pode ter visto algo como um anúncio que transmitia a mensagem de que liberdade tem que ser protegida das ameaças externas. Ou o protetor, o guardião, pode ter recebido algo sugerindo que armas são uma ferramenta essencial para a proteção dos outros. E, finalmente, a executiva, que pensa racionalmente e é sempre planejada, pode ter recebido uma mensagem sobre a proteção de sua família e do futuro. Mas essa avalanche de dados pode fazer alguém ganhar uma eleição? A Cambridge Analytica diz que sim. Eles garantem que foram seus dados e suas pesquisas que deram a Trump uma margem de vitória. Mas é quase impossível provar isso. Ninguém consegue rastrear em retrospecto quem votou em quem por causa de um anúncio. Há muitas variáveis. Partidos políticos no mundo inteiro vão levar em conta as lições deixadas pelo escândalo entre a Cambridge Analytica e o Facebook. Agora, o mundo todo sabe como os dados de usuários no Facebook foram usados para tentar manipular eleições. Meus senhores, isso é muito delicado, né? Tão delicado que gerou um debate acirrado, principalmente na União Europeia, que é onde se tem um berço de toda a tutela de proteção de direitos individuais hoje, né? Os Estados Unidos estão um pouco para trás, porque eles deixaram na mão das grandes empresas e a União Europeia vem fazer o contraponto. Então foi lá que surgiu o primeiro nascedouro do que hoje a gente incorporou no nosso sistema de Lei de Proteção Geral de Dados, a famosa LGPD, que eu vejo com extremo cuidado a pouca percepção jurídica que está se dando a essa norma tão grande e densa que deveria se dar, né? Eu não sei se todo mundo tem noção do que a LGPD é capaz de fazer, mas ela vai rever toda forma de cadastramento. Hoje você chega numa farmácia, o cara fala assim, eu preciso do seu CPF. Pela LGPD, ele tem que me dizer exatamente o que ele vai fazer com o meu CPF. Qual o uso daquele dado ele vai empregar. E ele passa a ser corresponsável, inclusive sujeito a sanção, penalidade administrativa sem prejuízo da legal. Eu costumo dizer que a gente vai ter uma avalanche, tal qual aconteceu no Código de Defesa do Consumidor, que no primeiro momento a gente teve uma avalanche de ações consumistas, nós teremos uma avalanche de ações de proteção de dados, porque as pessoas vão demandar
dizendo que seus dados foram utilizados de forma indevida ou não compactuados ou anuídos. E está se estudando muito pouco, está se discutindo muito pouco essa tão nova, inovadora, revolucionária e protetora legislação. Né? Ela entra em vigor no próximo ano, mas tem um prazo de vacácio aí bem longo, justamente para dar tempo das pessoas se adaptarem, customizarem, entenderem, mas que não conseguimos entender. Isso, meus senhores, gerou debates acirradíssimos. Né? Eu não vou passar todos aqui, mas tem uma palestra do TED, essa é uma repórter esqueci o nome do jornal de Londres, que ela foi para o TED, na Califórnia, falar sobre isso, sobre a preocupação que ela tinha de como isso está pulverizando o mundo, de que forma isso está gerando, eu não vou, que eu quero deixar o debate mais acirrado aqui para a gente conseguir discutir. Isso tudo gera a preocupação sobre a análise preditiva de dados no Poder Judiciário. O que é análise preditiva de dados? É quando eu pego todo banco de dados que eu tenho e em cima desse banco de dados eu consigo prever uma eventual posição de uma pessoa. Mais ou menos o que a gente viu ali que a Cambridge Analytica está fazendo. Ou fez, né? Porque ela agora não existe mais. Mas certamente outra vai surgir no lugar dela. Então é como você chegar a um juiz, isso já tem um sistema que eu vi funcionar, a PUC desenvolveu. O Fábio deu a sentença, caiu no relator A, um recurso. Como a sentença é do Fábio, o relator é A, existe 99% de chance da sentença ser confirmada. E o nível de acurácia desse sistema foi de 97%. O que é absurdo. Significa dizer, ele está antecipando o voto daquela pessoa com repercussões gravíssimas. Né? Gravíssimas porque isso, para quem tem o poder econômico, pode ser uma massa de manobra para um acordo. Eu já sei como que o cara vai julgar, então eu posso negociar em cima disso. E violar o próprio andamento natural do julgamento. Né? Isso é tão grave que a França editou esse ano uma lei expressa que proibiu, eu traduzi ali, perdoe, meu francês não é bom, os dados de magistrados e membros do judiciário não podem ser reutilizados com o propósito ou efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas profissionais, reais ou potenciais. Quer dizer, a França, preocupada com isso, já proibiu. Já proibiu. É norma, é crime, né? Eu esqueci de dizer que isso é um tipo penal. Isso é um tipo penal. É crime. Fazer isso gera sanção criminal. Né? O que isso vai gerar de mais avalanche? E eu já estou me caminhando para o final. E para o final eu gostaria de deixar um tempo para debate, que eu acho que é o mais importante. Está vindo aí computação quântica, que vai inflacionar e muito o que tudo nós falamos aqui. E está vindo a rede 5G. Para quem não sabe, hoje no Rock in Rio, os dias de Rock in Rio, a Oi está liberando o sinal de 5G para teste, que é 70 vezes mais veloz do que o 4G. Então, vocês imaginam o que a gente vai conseguir fazer no celular, né, quando ela já estiver implementada. Isso traz uma preocupação, a gente tem que pensar fora da caixa. E aí eu trouxe um provérbio aqui, não um provérbio, é uma frase, eu ouvi isso uma vez do Cotella em um seminário e gravei e quero replicar com os senhores. Ele, empolgadíssimo, dizia, eu costumava dizer para os meus filhos, quando eu era criança, que quando eles completassem 12 anos, eu ia dizer o segredo da vida. Aí o garoto mais velho dele completou 12 anos e estava empolgadíssimo. Pai, qual é o segredo da vida? Qual é o segredo da vida? Aí ele chega e diz, eu vou te contar então. O segredo da vida é a vaca não dá leite. Aí o filho, decepcionadíssimo com aquele segredo, falou, mas pai, esperei 12 anos para você me contar isso, como que a vaca não dá leite? É lógico que a vaca dá leite. Ele falou, não senhor, você tem que ir lá tirar. Esse talvez seja o aprendizado que a gente tem que levar de tudo isso que a gente falou aqui, comentou. A vaca, ela não dá leite. As normas estão aí, a interpretação nós temos que tirar delas e temos que racionalizar esse andamento para que a gente possa ter um futuro harmonicamente e juridicamente adequado. Preocupação do futuro a gente não sabe para onde ele vai, né?
E a melhor forma de prever o futuro, disse certa feita Alan Cray, é criar. Vamos criar ele, então. É criar em ambientes como esse, de discussão, de debates, de trocas de ideias e de fomento. Pode parecer utópico, e eu termino aqui, né? Mas Eduardo Galeano disse que as utopias servem justamente para isso, para que a gente nunca deixe de caminhar. Muito obrigado.